coronavírus veio e fez os gamers se lembrarem imediatamente de jogos como The Division, The Last of Us, Days Gone, Resident Evil, A Plague Tale. É até possível se confundir com imagens sobre o que é ou não real. Fato é que nos games estamos sempre prontos para nos divertir, enfrentar e vencer. Mas na realidade, a vida que temos é uma só. E com mais de 450 mil mortes no Brasil e quase 4 milhões no mundo, estamos sendo obrigados a passar por essa fase da pandemia sem poder escolher o nível. A única opção é o hard. Mas como gamers, também sabemos que é insistindo que vencemos, que é nos preparando e seguindo as regras que triunfamos. Com a Covid-19 não será diferente. Videogames sempre me fizeram bem. A vida inteira eu joguei. E a vida inteira eles me faziam me sentir melhor. Eu sempre joguei videogame, desde criança, nunca parei, nunca tive um momento da minha vida assim que eu parei, mas a pandemia afetou o meu jeito de jogar videogame. Eu tinha um PS3, era a minha plataforma principal até final de 2014 por aí. Em 2015 eu decidi montar um PC Gamer e ele foi a minha plataforma, então, nesses 5 anos, até 2020. Quando começou a pandemia, tudo veio pro PC. Trabalho veio pro PC, estágio veio pro PC, faculdade veio pro PC, ficou tudo no PC e tudo no quarto. Então, dava uma sobrecarregada, dava uma saturada ficar ainda jogando na frente do PC, né? Quando a pandemia começou mesmo, que começou o lockdown, eu reativei o PS3 e fui jogar alguns jogos que eu gostava e levei ele lá na sala para sair do quarto. Parece que não, mas você trocar de cômodo para jogar muda muito a tua cabeça, sabe? Alivia o estresse da mente. Porque tu fica aqui direto para fazer tudo. Então quando tu vai jogar, tu ainda jogar aqui, sabe? Satura. E hoje eu não compro mais nenhum jogo na Steam. Meu PC, inclusive, eu vendi. Isso aqui tá conectado no notebook. Vendi o PC, nem tenho mais o PC, me desfiz dele. E nessa de voltar pro PlayStation, eu comecei a ir atrás da platina dos jogos. No passado eu não me preocupava com troféu, platina, não era uma coisa que eu sempre almejei os 100% dos jogos, mas não a platina. E durante a pandemia eu pensei, vou mexer nos troféus aqui, vamos tentar platinar. É muito rápido para platinar na pandemia. Eu descobri que além de completista, porque 100% eu sempre gostei de tentar, mas além de completista, agora eu sou Trophy Hunter também. Nasceu mais um Trophy Hunter nessa pandemia. Quando o lockdown começou, eu vinha de 5 anos jogando os multiplataforma no PC. Então eu passei 5 anos jogando muito Far Cry, BioShock, Devil May Cry, Resident Evil, Doom, Forza, Gears, Ori e por aí vai. Então, quando eu reativei o PS3 e depois comprei o PS4, o meu instinto primário foi me voltar para os exclusivos da Sony. Até porque eu estava de olho neles há muito tempo e pensei, é agora, né? Então eu joguei toda a saga God of War, joguei vários Ratchet & Clank, joguei Uncharted 4, Days Gone, revisitei o primeiro The Last of Us, que eu só tinha jogado lá em 2013 quando saiu, então pude revisitar agora. Aí sim, aí fui com a cabeça fresca, fui pro The Last of Us 2. Muitas pessoas foram pro multiplayer nessa pandemia, né? E eu fui no caminho contrário, eu queria o single player, eu queria boas histórias. E continuo nessa linha, ainda quero experimentar o Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima e vários outros aí da plataforma. Videogames sempre me fizeram bem, mas mais do que se sentir melhor, na pandemia eu vi o potencial deles para afastar estresse, afastar a ansiedade, ou pelo menos reduzir ela um pouco, melhorar o bem-estar e a disposição para as tarefas do dia seguinte. É muito mais do que só me sentir bem, do que apenas se sentir bem, tão simples quanto isso pareça.
videogame pra mim, desde muito novo, faz parte da minha vida. Esse aqui, por exemplo, desde que eu tinha 8 anos, acho que foi o primeiro videogame. E sempre que eu posso, eu jogo. Eu gosto muito de jogar com meu sobrinho, ele tem 8 anos e é meu parceiro de jogo. Sempre que a gente tá junto, a gente joga. E a gente tava jogando o Zelda Breath of the Wild e era todo dia um pouquinho, né? Sempre que podia. Só que eu trabalho, tenho que sair, eu tenho que estar na rua às vezes, e mesmo me cuidando pra caramba, eu peguei Covid. Eu acho que é muito importante, nesse momento de pandemia, a gente se manter conectado com pessoas. Eu sempre joguei videogame, eu tenho vídeos de eu jogando videogame com 4 anos de idade no Mega Drive, jogando Sonic. Eu jogava Alex Kidd no Master System. Tenho até hoje meu Nintendo 64, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 2, o Wii. Eu passei por vários, eu tenho Switch. Então assim, eu sou uma pessoa que sempre amou videogame. Inclusive, eu amo tanto videogame que vários jogos são realmente muito importantes pra minha vida e que eu pretendo fazer tatuagens sobre esses jogos porque marcaram a minha vida de alguma forma, sabe? Tem tanto jogo bom que eu me vejo na personagem. Inclusive, isso é uma coisa engraçada que a minha terapeuta fala pra mim, que eu me vejo, que eu me boto nos jogos quando eu tô jogando, que não é só um jogo pra mim, sabe? Eu tô vivenciando aquilo quando eu jogo. Então, eu amo jogar e amo o videogame. Eu me formei em publicidade, depois eu fiz uma pós em marketing, eu sempre trabalhei nessa área. Pouco antes da pandemia eu trabalhava com evento e por causa disso eu acabei perdendo o emprego quando tudo estourou. Eu já tava fazendo um movimento de jogar mais um pouco de jogos de PC, porque eu sempre fui muito time PlayStation, isso tudo principalmente por causa de The Last of Us, né? Mas eu perdi o emprego, a minha depressão voltou, a minha ansiedade voltou, todo o caos que estava acontecendo no mundo me deixava pior e pior e pior e pior. Então eu resolvi fazer finalmente a migração pro PC e entrar nesse sonho que eu tinha de realmente jogar profissionalmente. Mas assim, não tô falando de jogar profissionalmente que nem as pessoas que jogam CS ou Rainbow Six, que são realmente boas. E sim, levar essa diversão que eu faço, esse hábito, como um trabalho, né? Então, eu juntei um dinheiro que eu tinha com a minha rescisão e tudo mais e comprei o meu PC Gamer. E aí eu resolvi começar a fazer live há exatamente um ano. Essa foi a forma que eu achei pra segurar a minha ansiedade, a minha depressão, além, obviamente, de terapia e, enfim, os remédios que eu tomo. O que é muito legal é que eu achei uma comunidade junto comigo, sabe? Não só a comunidade LGBT que eu já representava antes no YouTube, como uma comunidade gamer LGBT que queria espaço pra fazer amizades e não ser julgado e etc. O mundo gamer ainda é muito homofóbico, machista. Então eu, como uma mina lésbica, criar um espaço onde hoje eu vejo que as pessoas são amigas, que elas trocam WhatsApp, jogam juntas e tudo, foi muito bom pra mim, sabe? E é muito bom. Eu acho que além dos jogos tirarem a gente da realidade e botarem a gente num lugar completamente diferente, seja qual for, eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia pra gente se manter conectado com pessoas. Eu conheci pessoas durante essa pandemia que viraram melhores amigos meus e que eu não teria conhecido se não fosse a pandemia, porque eu comecei a jogar mais do que eu tava jogando e eu entrei em jogos que eu não jogava, que foi essa migração pro PC. Então eu conheci pessoas que me ajudam no meu dia a dia e que são realmente muito importantes pra minha vida, sabe? Então, apesar da pandemia ter, óbvio, milhões de lados negativos, eu não preciso nem citar todos eles, ela me trouxe uma coisa boa que foram pessoas novas na minha vida e um propósito novo, sabe? Que é jogar e tá ali todo dia, no mesmo horário, fazendo a minha live, sabendo que as pessoas estão esperando esse momento pra rir, pra se divertir, pra se sentir acolhida. Então, eu acho que a pandemia me fez enxergar um pouco de um lado que eu também não estava acostumada e que me trouxe pontos positivos, sabe? E o mais importante, se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras, se vacinem quando vocês tiverem a oportunidade.
Eu peguei Covid no início de abril, fiquei mais mal do que eu imaginava que eu ficaria. Passei bem mal, fiquei 7 dias em casa, muita febre, mal-estar, não estava com falta de ar em casa, mas comecei a vomitar no 6º dia e no 7º dia eu precisei ser internado. Aí no hospital sim, senti falta de ar, precisei ficar no oxigênio, passei 15 dias internado. Então foi bem difícil. A gente vê muita coisa, pensa muita coisa, escuta muita coisa. Quando a gente vê, o nosso psicológico já está completamente destruído, assim, com medo, né, de que o pior aconteça. Comigo não aconteceu, estou aqui contando essa história. O pior não aconteceu, ainda bem. Recebendo muita mensagem, todo mundo perguntando como é que estava, o que tinha acontecido. E uma das mensagens que eu recebia que me chamava muita atenção era do meu sobrinho que a gente jogava junto. A mensagem dele era: tio, quando que você vai sair do hospital pra gente terminar de jogar? Em maio de 2020, eu perdi a minha mãe pro Covid-19. Eu sou filho de feirante e meu pai ele tinha feito uma vez uma venda e o cliente não tinha grana para pagar. Ele comprou fiado, né? Comprou para acertar depois, até que ele falou assim: ó, eu não tenho a grana para te pagar, eu vou te dar esse aparelho aqui, é um eletrônico, era um telejogo, aquele negócio da Philco desse tamanho assim. Daí foi pro Atari, do Atari o Master System, Turbo Game, depois eu tive realmente o primeiro videogame que eu quis mesmo, que era o Mega Drive. E aí depois eu já fui crescendo e tal, aí já tava na fase já da adolescência, e você faz um bico aqui, um bico ali, faz um dinheirinho, aí comprei o primeiro PlayStation 1, 2, o 3, o 4, e aí agora eu jogo atualmente no PlayStation 4. Eu faço rap, tá ligado? No rap, mano, a gente fala da realidade de uma maneira às vezes mais contundente. E aí, mano, quando a gente quer falar na nossa letra, na nossa rima, que o crime ele só pode te levar para 2 caminhos, ou pra cadeia ou pra morte, a gente fala, porque o bandido foi caixão lacrado, tal, não sei o que, o crime não compensa, chapa e tal. E minha mãe, uma senhora de 75 anos, em uma semana eu vi a minha mãe definhar e ser sepultada com um caixão lacrado, sem nada do que uma pessoa tão iluminada quanto a minha mãe pudesse receber. O último presente que a minha mãe me deu foi o Streets of Rage 4. Meu aniversário é em maio e uma semana depois foi Dia das Mães, dia 7 de maio. Eu não vi minha mãe. Eu não abracei a minha mãe no último Dia das Mães que ela teve viva. Eu não abracei a minha mãe no meu último aniversário. Ela me ligou, falou assim: filho, o que você quer de aniversário? Eu falei assim: não, mano, não quero nada não, tal. Mandou o cartãozinho da Play Store, baixei o jogo. Aí eu mandei um smartphone pra ela de presente de Dia das Mães, eu não a vi. E depois, no dia 10, ela fez uma chamada a primeira chamada de vídeo dela pra mim. No dia 11 ela tava mais ou menos, me ligou falando: filho, tô meio cansada, tal, não sei o que aconteceu. E na terça-feira de madrugada meu pai me ligou falando que minha mãe tava ruim, que ela não conseguia respirar. E eu atravessei da Zona Sul pra Zona Norte, parecendo um foguete, pra fazer o socorro da minha mãe, porque não tinha ambulância. Não tinha ambulância. Aí eu levei minha mãe pra um postinho, minha mãe tava saturando baixo, já não tinha oxigênio quase. E aí colocaram ela no oxigênio, levaram ela pro hospital. A última vez que eu vi a minha mãe foi quando levaram ela para um lugar chamado Covidário. E daí pra frente eu não vi mais a minha mãe. Daí pra frente eu só tenho a memória dela. E onde entra os games nisso? Quem ama a gente sempre tem algo novo para entregar. Um sorriso novo, um abraço novo, uma piada nova, até uma bronca nova. E eu sinto que se eu jogar o jogo e se eu terminar o jogo, eu não vou ter mais nada de novo que a minha mãe possa me dar. Então eu tô numa fase que quando eu vejo que eu vou terminar, eu desligo o videogame, eu invento uma desculpa pra não progredir no jogo e não terminar o jogo, pra eu sempre ter aquele gostinho de coisa nova que minha mãe me deu, sabe? É o jeito que eu tenho de ter ela um pouquinho mais próximo de mim. Eu jogo GTA, às vezes você faz um cheat pra não morrer, pra ganhar, pra não ser preso. Ou então você faz o famoso 1965-9-17 no Sonic 2 pra você ter argolas, vidas infinitas, continue. Geralmente a gente faz isso pra gente ter um pouquinho mais de vida no game.
Só que dessa vez foram os jogos de videogame que me deram um coraçãozinho a mais, uma vidinha a mais. Eu acho que talvez por ter dedicado tanto tempo da minha vida aos jogos, eles me retribuíram um pouquinho, dando meio que um anestésico na dor de ter perdido a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que me deu vida. Deus que descer na olaria de Deus, desce com seu vaso velho e quebrado e some com o vaso novo. Desce com seu vaso velho e quebrado e some com o vaso novo. Você tá gravando. E uma das mensagens que eu recebia que me chamava muita atenção era do meu sobrinho que a gente jogava junto. A mensagem dele era: tio, quando você vai sair do hospital pra gente terminar de jogar? E isso me deixava assim muito animado, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava passando por uma situação difícil, eu queria sair pra encontrar minha família, lógico, mas pra encontrar meu sobrinho, pra jogar. Então me fazia muita falta isso quando eu via esse tipo de mensagem. E deu tudo certo, eu saí do hospital. E a gente terminou o Zelda, foi bem legal. A gente tá junto de novo, né, tomando todo o cuidado possível ainda. Porque assim, não paga pra ver o que a doença é capaz de fazer, entendeu? A gente não sabe como o nosso corpo vai reagir. Você pode ficar mal, a gente não sabe. Então, se cuida, fica em casa, se você puder, né, trabalha com segurança, mantenha os cuidados. Às vezes a gente quer sair, né, quer esfriar um pouco a cabeça. Esfria a cabeça jogando, joga. Não tem um console, joga no computador, joga no celular, fica um pouco em casa, evita um pouco sair. Eu não desejo o que eu passei para outras pessoas, é mais ou menos bem complicado, e eu espero que todo mundo fique tranquilo, fique na sua, quando puder, né? Fica em casa, joga videogame. Então eu acho que é uma boa solução, te leva para um monte de lugar, que, mesmo sem você ter que sair de casa. Isso é muito bom. Fazer live streams durante a pandemia, eu pude ser a companhia de outras pessoas que também estavam sozinhas. Comecei a jogar com 4 anos de idade com meu irmão mais velho, que era super nerd, e me apresentou esse universo. Logo eu já comecei a amar, comecei a jogar jogos de console, na época eu tinha Nintendo, tinha um monte de coisas diferentes, sou péssimas com o nome, então nem vou tentar citar os consoles que eu tive. Mas eu lembro que o PS1 e o PS2 fizeram parte da minha vida durante longo tempo, e também o Nintendo 64. Falei que não ia citar, mas já citei. Essa sou eu, Briana Nasky. E no decorrer da minha vida, jogos foram muito importantes para a construção de quem eu sou hoje em dia. Foram nesses jogos onde encontrei uma escapatória da minha realidade. Uma realidade que me fazia questionar se existia espaço para mim no mundo, se eu teria um futuro, se eu ia ser amada, se eu ia ser desejada, se eu ia ser segura. E foi exatamente dentro desse universo onde eu pude também explorar minha própria identidade. Foram dentro dos jogos online onde eu comecei a explorar a minha feminilidade, onde eu pude explorar mais o lado de Briana Nasky. Eu nem tinha noção de que um dia eu ia me tornar tudo que eu sou hoje. É muito difícil dizer, porque a trajetória foi tão conturbada, tantas coisas aconteceram, e quando eu olho pro meu passado, eu nunca diria que eu estou vivendo todos os sonhos que um dia eu tive na minha infância ou na minha adolescência. Eu pude me tornar a figura que eu sempre precisei de ter na minha vida. E é muito bom ver que isso, mais do que nunca, é uma realidade para outras pessoas que também me acompanham. Nessa pandemia, estar sozinha era uma necessidade. Não apenas para minha segurança, mas para a segurança das pessoas que eu amo e da sociedade num contexto geral. Eu sempre fui muito caseira desde a minha adolescência toda, então eu ficava muito dentro de casa. Principalmente quando eu comecei a explorar mais a minha identidade e o meu jeito viadinha de ser não era mais aceitado na rua. Então foi dentro dos jogos que eu encontrei a escapatória e de lá eu nunca mais saí. Pelo menos eu tô segura dentro do meu mundo. Mas eu nunca imaginei o quão complicado seria a partir do momento que eu não poderia sair de casa. A pandemia bateu forte. Bateu também num período onde eu passava pelo luto da minha mãe. E foi exatamente nas streams que eu pude encontrar refúgio de um local para eu poder ficar
com pessoas que eu me sentia confortável, podia me divertir, rir por horas a fim. E eu tive uma experiência que foi muito interessante dentro do GTA RP, porque o RP me permitiu viver muitas coisas que eu nem tinha vivido aqui fora no mundo real. É quase como se eu tivesse feito uma espécie de simulação para eu poder testar objetivos, para eu testar realidades, testar alternativas e ver como que isso se traduzia no sentido geral. Foi uma experiência muito intensa. Lembro de live stream que eu terminei chorando, fechando a live, porque o marido da minha personagem acabou falecendo e isso me bateu muito forte no meu coração, pois tinha relação com coisas que eu vivia aqui fora. Tinha desejos de situações que eu gostaria de experimentar. Mas eu tive a oportunidade de treinar nesse ambiente seguro. Porque no momento que eu desligo o computador, eu volto para esse mundo onde eu tô segura. É esse mundo onde, de certa forma, eu consigo experimentar muitas coisas boas, mas quando as coisas ruins vêm, é um Alt F4 e eu consigo finalizar elas bem rapidinho. E é muito importante, foi muito importante pra mim. Eu pude muito amadurecer com o GTA RP. E fazer live streams durante a pandemia, eu pude ser a companhia de outras pessoas que também estavam sozinhas. E junto, a gente conseguiu construir uma comunidade que se dá força nos momentos bons, nos momentos ruins, nos choros, nos gameplays e assim por diante. Fazer lives, jogos online, me permitiu ter a segurança de um espaço onde eu poderia ver todas as possibilidades que existiam. Era um local seguro para eu me explorar quando eu não sentia que existia outro local seguro para eu poder existir. No online, eu existia. No online, a Briana existia. E com o decorrer dos anos, eu consegui ter força suficiente para externalizar tudo aquilo que só existiu um dia dentro do online. Jogos online ajudaram a me construir e tornar a pessoa que eu sou hoje. Estar na internet me deu uma carreira, me deu um propósito, me deu o sustento para minha vida, para os meus filhos de 4 patas e assim por diante. Eu acho que jogos online têm a capacidade de mudar vidas. De mudar a trajetória de uma pessoa que às vezes cai numa live stream e ouve algo que ela estava precisando de ouvir. Que era aquele momento que ela precisava de ouvir aquilo. Por isso que eu sempre tento manter um ambiente bem gostoso em todas as minhas lives e todas as experiências que eu tenho, porque eu nunca sei quem é a pessoa que tá do outro lado. Sei que tem muita gente que não gosta de mim que me assiste. Sei que pessoas que me assistem às vezes estão procurando um conforto. Eu tento criar esse ambiente seguro pra juntos conseguir ficar melhor. Porque ficar bem é uma palavra forte nessa pandemia e na realidade que a gente tá vivendo no nosso país. Mas eu acho que cada um fazendo uma partinha, a gente evolui para um momento bem melhor da nossa realidade. E lembre-se, Jogando ou não, para vencermos essa fase, fica na safe.